Tá entrando aqui na live o SS Sanders. Sim, pode falar, SS Sanders, a paz de Deus. Amém, meu irmão. Josafá, eu sou membro da congregação. Eu tive a oportunidade de entrar na live anterior, onde o Rogério falou, mas por motivo de uma outra necessidade pessoal, eu tive que sair. Tive um comentário apenas da placa, não sei se você lembra disso. E eu Não lembro quero o dizer para nome. você o seguinte, meu irmão, o seu canal, na verdade, ele é uma porta aberta para o esclarecimento. Apesar de eu ser da CCD, eu tenho observado muito que os irmãos, pelo fato de ter a mente cauterizada, eles terminam partindo mais para o lado da ignorância espiritual e até da própria educação doméstica também. E termina fazendo críticas e não se dando a oportunidade de conhecer. Irmão Sanders. Porque a minha família, ela é da congregação e às vezes eu comento sobre o seu trabalho, alguns deles já assistiram, outros não, e às vezes eles fazem comentários, não, mas você pode olhar lá que eles só criticam. Eu digo, ó, tem um detalhe, uma coisa é a pessoa criticar sem fundamento, outra coisa é a pessoa mostrar dentro das escrituras e mostrar também a realidade do dia a dia do trabalho da igreja. Você não está vendo a minha foto aí, eu quis preservar essa parte, mas eu não posso deixar de me identificar. Eu sou aqui de Salvador, eu sou porteiro da congregação, ainda estou como porteiro. Eu já discordo de alguns pontos há muito tempo, inclusive, relativamente assim, eu sou tido como irmão um pouco questionador, porque eu nunca consegui ver a congregação como a graça de Deus. Eu sempre entendi, antes de conhecer o seu trabalho, eu já falava isso, inclusive eu falei isso para minha família, para eles não pensarem assim, não, você está falando isso agora porque você começou a assistir o Josafá. Eu não, eu sempre disse isso. A graça de Deus é o Senhor Jesus. Eu entendo assim, Josafá, eu sou um homem douto, eu tenho apenas o primário, mas não louvo também a ignorância, que eu vejo às vezes você falando isso aí, mas também não é necessário ser tão douto para entender o que é a verdade e o que é a mentira que está nas escrituras. Acredito na sabedoria que vem do alto, que é aquela que é dispensada pelo Espírito Santo, acho necessário a pessoa ler, estudar e conhecer, não tenho muita compreensão de teologia, de fatos históricos, mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo é a graça, é o Filho de Deus. Por que ele é a graça? Porque ele foi a boa vontade de Deus para com os homens. Trouxe a verdade de Deus para nós, e eu fico triste quando eu vejo qualquer denominação tentar fazer a detenção desse direito, não, vou usar um termo aqui correto, dessa posição detentora dessa graça, querendo dizer que Deus está ali, ou que está aqui, Deus está entre nós. Eu creio que a igreja de Cristo é uma igreja universal, aonde todas as pessoas de todas as nações, tribos e línguas e povos creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, meu irmão. Essa é, assim, a posição que tem. A congregação, logicamente, como muitas instituições religiosas, termina defendendo, né, os seus interesses. Inclusive, eu sempre digo isso, que eu perguntei até um dia para o meu familiar, que ele questionou o seu trabalho, eu vou tentar ser breve também, que deve ter outras pessoas, mas uma coisa importante que eu falei com um familiar meu, eu disse, vem cá, você já viu Josafá fazer crítica do Senhor Jesus? Você dizer que Jesus Cristo não é o Salvador e que só Jesus Cristo é um anátema ou qualquer coisa desse tipo? Não, você só vê ele questionar a posição religiosa de uma instituição, de um CNPJ, que nasceu tem pouco tempo, tem um pouco mais de 100 anos. O Brasil foi descoberto já há mais de 500, e a graça ela está entre nós há quase 2000 anos. Se eu estiver errado, me desculpe, que eu também não tenho tanta formação assim, mas pelo menos eu entendo isso mesmo. E queria dizer para os irmãos da CCP que eles devem aproveitar essa oportunidade para se esclarecer e também manifestar isso. E não só ficar aí fazendo xingamentos e falando um bando de abobrinha e deixando ser, tipo assim, aquela pessoa que vai pro efeito manada, teleguiado. O que todo mundo fala é o que eu estou falando, a congregação é a graça, é isso mesmo, irmão, isso é uma coisa que me entristece. Acho que entristece a todos que realmente querem, assim, que conhecer o Senhor Jesus, ou que já conhece. E é isso.
agradeço essa oportunidade de poder fazer esse desabafo, espero uma oportunidade melhor, eu também fico um pouco nervoso, eu não tenho costume de ficar falando assim e tal, mas eu estou muito contente com o seu trabalho, claro, que eu sei que tem momentos que você também se posiciona de forma pessoal, quem é que não se posiciona? Porque tem aquele detalhe dos processos, eu pensei nisso, rapaz, entrega na mão de Deus, deixa na mão de Deus que Deus resolve tudo, e você vai lá, bota um processo contra alguém, você termina contradizendo, é um choque de realidade tão grande, meu irmão. E é natural que você também se manifeste, quem é que não se manifesta na carne em algum momento? Mas isso não exclui a verdade. Um dia até falei, não, eu sinto, um parente meu falou, eu sinto que naquele homem tem uma coisa contrária, o rapaz, ele pode ter tudo. Você pode até dizer que ele é do diabo, que ele é isso, que ele é bandido, que ele é tudo, mas uma coisa a gente não pode negar, o que está sendo mostrado é a verdade. Não é uma coisa que alguém chegou lá, contou um fuxico, ele botou um fuxico para as pessoas ouvirem. É o ancião falando. Esses cultos que tem online, um dia um ancião falou para mim que isso é como se fosse um tiro no pé. Eu digo, rapaz, foi um tiro no pé, mas foi um tiro no pé favorável. Foi muito bom ter acontecido isso. Porque muitas coisas que estavam ocultas nas cortinas e nas fumaças se manifestaram. Como dizer que a congregação é a graça, como essa parte da coleta, inclusive aquela parte das construções lá, que Paulo construiu mais de 400 igrejas, meu irmão, pelos 31 anos que eu tenho, foi um dom que Deus me deu. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E eu sempre me envolvi com construções de lares, não de igreja, que eu nunca fui muito a favor disso, apesar de ter participado também em alguns poucos momentos. Mas construindo casa de irmãos e fazendo reformas, eu via a dificuldade para se comprar uma telha, para se comprar um saco de cimento. Sempre era aquela posição, não pode, agora não está podendo liberar nada. Ainda que essa ajuda chegou, mas de uma forma tão pequena, que era angustiante. Um dia eu convidei eu vou tentar ser breve, um dia eu convidei um diácono para ir numa reforma de uma casa de um irmão que estava prestes a cair, e como ele é o diácono daqui da minha região, eu chamei ele, irmão, se se preparava lá, dar uma olhadinha lá na construção, ele foi. Ele ligou para mim, vai lá para a construção que eu vou me encontrar com você lá. Fui, me encontrei com ele, quando chegou lá, eu disse, a realidade é essa aqui, nosso irmão está nessa condição, estamos precisando de cimento, ferro, areia, expliquei para ele que precisava. Ele chegou, meu irmão, sinto muito, mas infelizmente, nada pode ser feito. Meu irmão, aquilo me doeu tanto, porque aquela necessidade era extrema, e as coletas, as primitivas, elas eram feitas para os próprios irmãos. Não era para a construção de templos, era para atender a necessidade do povo, daqueles que careciam de algum tipo de ajuda. E quando ele me falou isso, Deus me iluminou numa coisa, eu disse, já que na parte administrativa não vai, agora eu vou ver conforme o coração. Eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, fique na comunhão, que tem esse jargão que você mesmo fala, fica aí na comunhão um pouquinho. Se Deus tocar no seu coração, quando nada, o irmão próprio, 2,5 sacos de cimento, vai ser de grande contribuição, porque se o irmão der meio e outro der meio, e outro der R$1 ou 2, nós vamos conseguir tocar essa obra para frente. E aí, entregamos a casa do nosso irmão. É isso que eu estou contando, esse testemunho, é só para dar uma ideia das dificuldades que às vezes se encontra. Há pouco você falou que tem irmãos que querem ficar na CCB achando que ele vai conseguir, de alguma forma, mudar essa cauterização que já existe na mente de alguns. Realmente é muito difícil, porque você não tem acesso ao microfone. Eu vou cortar, só vou ser rápido. Não, você não tem acesso ao microfone, mas esse canal seu agora é uma porta aberta para isso. Antes de você sair... Eu agradeço, Josafá, esse espaço. Espero em outro momento. Se o irmão também quiser me perguntar alguma coisa. Sim. Esse irmão que está aqui, ele é um salvo. Esse homem é convertido. Ninguém fala assim, ou seja, ele não tem mais a santa no coração, né? A idolatria pelos seguintes aspectos. Ele não tem idolatria no coração, ou seja, ele não está mais apegado, ele já entendeu a graça, ele sabe que Cristo é único e suficiente Salvador, ele é salvo, ele está na CCB, ele é salvo, ok? Mas vai estar lá, não sei como é que vai, como que ele vai suportar ficar ali dentro, porque esse nível de conhecimento que ele tem não permite mais ele coadunar com aquelas coisas que são pregadas ali dentro. Isso aqui é básico. Eu não consegui ficar mais lá dentro. Muita gente aqui não consegue mais. Tem gente falando que não consegue nem ouvir mais a pregação, tá? Vocês estão ouvindo meu som aí? Tá saindo meu áudio? Tô ouvindo bem, tô ouvindo. Então, joia.
Esse homem é salvo. Para vocês terem uma ideia, a minha crítica é ao sistema. Eu não falo individualmente de pessoas. É óbvio que tem, de alguma forma ou outra, Deus vai operar lá dentro. O nosso trabalho que Deus deixou para nós, a exceção é de Deus. Isso aqui, ó, é o resultado de uma exceção. É Deus, porque ele está dentro de um sistema corrompido, um sistema que não prega o evangelho. Como é que ele creu? Deus o sabe. Deus o sabe como ele creu. O nosso trabalho que Deus deixou para nós é pregar o evangelho, combater heresias, defender o evangelho, não defender Cristo. Cristo não precisa de defesa, mas o evangelho sim, como Paulo se posicionou defendendo o evangelho, né? O João e todos os demais. Porque ele é a mensagem da verdade. Exato. Esse homem é convertido. Eu só vou te falar uma coisa, irmão, que pra mim é triste, rapaz. Eu entendo a sua situação aí dentro, como de muitos outros, mas quando vocês entram aqui e escondem o rosto, eu até entendo quando é um outro que é um fanático que entra aqui, mas quando é um irmão esclarecido, isso dói. Você parou pra pensar? Eu faço questão de me identificar totalmente, menos o rosto. Por quê? Porque a família não suportaria. Eles não, irmão, é exatamente isso que eu vou falar. Ó, exatamente isso que eu vou falar. Veja o ambiente em que esse irmão vive. Isso aqui é resultado. Olha só, não tem uma imagem aqui. Nós estamos num país livre. Isso não é crime. Isso não é, crime. Não é, como é que fala a palavra? Não é imoral, né? É legal, mas ele tem que se esconder, para vocês terem uma ideia da opressão que tem dentro desta seita. É uma opressão, a família está contaminada. As pessoas não vão suportar vê-lo criticando a CCB. Isso aqui é um detalhe do que é a opressão dentro da CCB. Tem gente nos nossos cultos online que às vezes eles vão aparecer, eu mancho a cara dele, o rosto dele por causa dos familiares. Teve CCB que entrou e falou: por que você mancha a cara dele? Justamente por culpa de pessoas igual a você, que não entende, que não compreende e vai levar isso para uma guerra pessoal para dentro de casa, tá? Entendeu? Então, espero que você se liberte, irmão. Ô, José, isso foi muito bom. E uma coisa, o fato de mostrar o rosto não é nem por uma questão também da própria instituição, porque a pessoa que se esconde por causa da instituição, na verdade, ele está vivendo ainda numa idolatria. Ele fica como se fosse assim, o que fica nessa posição, é como se fosse os pais daquele cego que o Senhor Jesus curou. Quando eles foram interrogados ali: vocês, é filho de vocês? É, meu filho, sim, com certeza. E quem foi que curou ele? Nós não sabemos, eu não sei quem foi. Mas, na verdade, eles sabiam que tinha sido Cristo, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. E eu não tenho essa preocupação nem esse medo, porque a salvação está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A instituição religiosa é uma coisa ordenada pelos homens. Tanto é que quando a gente vê esse movimento de igreja, a gente vê, irmão, que não tem nenhum fundamento. A igreja, inclusive, a congregação, ela até fala que no princípio ela era destituída de algum local e aquela coisa toda. E é como era, pelo menos lá escrito no papel, é assim que está. E a gente sabe que realmente a igreja primitiva ela não tinha isso. Eles se encontravam em caverna, na casa de alguns irmãos, quando possível, porque também a perseguição era grande. Mas eles não negavam a Cristo, eles confirmavam a fé a todo momento. Irmão, é só para a gente encerrar aqui, né? Eu entendo isso daí. Eu passei por perseguição da família e de tudo. Só que essa coragem, ela vai ser aumentada à medida de que seu amor for aumentando por Jesus. E é as Escrituras que aumenta esse amor, esse prazer. Vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. Você quer Jesus, você quer falar de Jesus para eles. Aí você quer sair. Porque na saída a gente provoca eles para falar sobre Jesus. Eles vão vir falar, eles vão vir te questionar. Aí é a hora que você vai falar com gosto, com prazer de Jesus, tá? O meu som tá baixo, irmão, me perdoa. Eu vou subir o som aqui. Melhorou? Eu acho que agora melhorou meu som.
perdoa aí, tá? Eu fico de olho ali num amigão meu ali que fica falando ali, ó, o Liso. Vou falar só o Liso ali, eu gosto do Liso demais. E eu fico acompanhando ele aqui nos comentários aqui. E ele falou, tá baixo seu som. Eu falei, agora eu vou subir o som. Então, irmão, eu desejo você é salvo. Você sabe disso. Você é um salvo. E você deve dar graças a Deus. E não é por obra. É engraçado, era essa parte que a gente ia terminar então, eu vou encerrar. Essa convicção de que é pelas obras, irmão, nunca seremos salvos pelas obras. O homem ele peca continuamente no olhar, no pensar, no ouvir, no falar. Não tem como, irmão, pecar pela. A obra não pode salvar, é algo lógico. A obra é que ele se confunde com aquele texto que fala de fé mais obra, mas ali está falando salvação e depois obra. Eu sou salvo e depois essa salvação produz obras em mim, né? Não ao contrário, né? Mas graças a Deus eu tô feliz aí que você esteja aí e salvo, irmão, né? Agora busque mais, sabe? Aumentar esse amor e evangeliza seus parentes como você tá fazendo. Continue evangelizando porque eles precisam disso, irmão. Você sabe que eles são religiosos e estão mortos. É difícil falar isso, irmão, mas ninguém vai chegar na glória de Deus dizendo eu fui sincero e fui fiel. Impossível. Eles vão falar isso, irmão. Você acredita? Eles vão chegar na cara de Jesus aquele dia e falar, eu quero entrar aí. Por quê? Por que você vai entrar aqui? Porque eu fui sincero e fui fiel. Ou seja, essa frase é a nítida expressão da salvação por obra. Eu fui sincero e fui fiel. Jesus vai falar, aparta-te de mim porque eu não te conheço. A salvação por obra, irmão, ela automaticamente, ela exclui Jesus. Você diminui a morte de Jesus. Você faz pouco caso da morte de Jesus. A gente acaba diminuindo, né? Então, a gente precisa... como se dissesse que precisa de um complemento. Não, eu tenho que complementar o que ficou faltando, o que Cristo não fez. Aí eu vou ter que... Exatamente. Ninguém está dizendo, nem citando, e nem dizendo que a pessoa deve pecar de forma nenhuma. Devemos ter uma vida realmente buscar, uma vida de consagração a Deus. Mas entendendo que essa condição é dada por Deus também. Porque nós não temos nada. Tudo é dado por Ele gratuitamente, segundo. Tudo, irmão. Romanos 5,5. Até o amor divino que tem em nós, que é compaixão pelo próximo, amor pela palavra, amor, até esse amor é de Deus. Lá tá falando, Deus derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras palavras, o amor que está em nós é a própria presença do Espírito Santo. Até isso Deus deu para nós. Sem isso a gente não é nada, nem amor nós temos. Tá certo, meu irmão? Mas aí você ouviu o áudio aqui, você tá ouvindo, eu acho que você tá vendo, acompanhando o áudio aqui. O que você acha desse irmão que tá pregando da CB, dizendo que os que tem que se salvar, Deus vai trazer tudo para CCB? Meu irmão, isso é um equívoco gigantesco. Absurdo. Tratamos disso agora. Falamos desse assunto. Difícil, né, irmão? E, irmão, e o que você acha? Ele tá falando... Irmão, ele tá dizendo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tá dizendo que é Deus que tá revelando isso para ele, irmão. Como fica essa situação? Ô, Josafá, todo mundo pode dizer tudo. Todo mundo pode dizer tudo o que quiser. Mas a gente sabe que todas as obras elas vão ser pesadas na balança. Todo mundo pode dizer que Deus mostrou. Deixa eu falar uma coisa. Eu creio no dom da profecia. Eu creio no dom da revelação. Eu creio em dom de cura. Eu creio em milagre. Certo? A parte mais difícil hoje é você estar contrito com Deus para discernir os espíritos. Essa é a parte mais difícil. E muitos têm buscado isso. É igual a questão de falar a língua. Eu sempre não vou nem dizer combater. Eu vou dizer que eu tentei esclarecer. Você vê o que fala a palavra. Não é para proibir falar em língua, mas que haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado, porque não tem edificação. É como você Vou fazer uma pergunta aqui pro irmão. Vou fazer uma pergunta aqui para você.
que nem você acabou de falar, que a gente pode dizer que é Deus que está mandando. Não, então, você vai poder responder sim. Irmão, você consegue dizer assim: perdoados são os teus pecados? Você consegue dizer essa frase? Dizer a frase. Consegue, né? São os teus pecados. Você consegue, né? Dizer essa frase. Perdoados são os seus pecados. Jesus Cristo, ele falou praticamente o que você disse agora aqui. Qualquer um pode dizer o que quiser. Quando ele falou para o homem: perdoados são os teus pecados, eles ficaram escandalizados. Aí Jesus disse: você está escandalizado porque eu disse perdoados são os teus pecados? E se eu disser agora: estenda a tua mão e seja curado? Você pode, irmão, fazer isso? Você pode chegar agora em alguém doente e falar assim: seja curado agora? Não pode. Pela né? fé se pode. Não, deixa eu falar. Não pode. Não, a gente, você, irmão. Você. Mas deixa eu falar um contexto aqui. Isso só é possível quando há uma determinação real e verdadeira do próprio Deus. Não. Porque a gente sabe a questão não é essa, irmão. Não, ó. A questão não é essa. A questão está na frase. Ou seja, Jesus ele tá querendo dizer o quê? Vocês podem até dizer o que eu disse também. Perdoado te são os seus pecados. Agora vocês podem curar esse homem. Ou seja, com a cura, Jesus disse que o que eu falei sobre o pecado ser perdoado, eu também tenho autoridade para isso, porque ele mostrou autoridade com poder. Entendeu o que eu quis dizer, irmão? Verdade, isso aí, irmão, exatamente. Entendeu? Então, ele mostrou a autoridade dele pelo poder fazendo um milagre. O que ele quer dizer? Você também pode dizer, se você quiser, perdoado, te são os seus pecados. Mas você tem poder para isso? Fazer esse homem ser curado? Até porque aqueles homens, na verdade, eles também viviam em cima de falácia. Eles gostavam disso, das falácias, de pôr encargo pesado sobre os homens, e eles mesmo em oculto faziam coisas terríveis. Então, quando eles duvidaram, até porque a gente sabe, né, que Cristo ele não dispunha de nenhuma formosura, vinha de família humilde, em circunstância também, você sabe que isso gera um grande desprezo, isso é o mal que está na sociedade, julgar as pessoas segundo a aparência, isso não foi diferente naquele tempo. E agora o irmão fala bem, porque ele termina manifestando, não só falando, mas manifestando o poder. Mas foi quando ele fez o poder... quando ele faz o milagre, ele freia aqueles homens, porque aqueles homens iam para cima dele. Entendeu? Então, é a mesma coisa que você disse. Esse homem pode falar o que quiser ali. Que a salvação vai ser através da CCB, que Deus vai chamar todos que tem que ser salvos lá para a CCB. Isso é uma frase que ele está falando vazia e à toa. A única garantia que Deus entregou para nós na Terra, eu estou falando dentro do campo material, que é aquilo que a gente vê, que é tangível, é isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa regra. É aqui que a gente tem que andar. E a CCB, você sabe, né, irmão? Ela perdeu o compromisso com isso aqui há muito tempo. Eles não estão preocupados com isso aqui. Não à toa que estão atacando as escrituras à torta e à direita, né? Mas eu lamento, os que são de Deus, irmão, ele vai acordar e ele vai despertar. Nossa tarefa é pregar e evangelizar. Aquele que Deus vai acordar, aí é com ele. Eu queria, antes de encerrar, dizer uma coisa. Eu fico triste, muitas das vezes vendo, às vezes assistindo o seu trabalho, como alguns irmãos eles terminam entrando assim com uma defesa veraz, feroz, a favor da instituição, a favor do CNPJ, a favor das paredes. Você não vê ninguém realmente não posso dizer ninguém porque seria um juízo de tamanha grandeza que eu não tenho a capacidade de fazer, até porque Deus sabe, eu conheço o coração das pessoas, eu não posso dizer que todos. Por isso que eu até observo que em alguns momentos você generaliza, mas também sempre está se autocorrigindo, dizendo, não são todos, porque em todo lugar vai haver pessoas que realmente querem servir a Deus em espírito e em verdade. A gente sabe que a obra de alguns começam logo, outros no meio tempo e outros, esse esclarecimento vai chegar mais para adiante. Mas uma coisa é certa, Exato. Aqueles que têm que salvar, Deus vai acrescentar a igreja, que é uma igreja universal, a igreja de Cristo. Não é uma igreja de parede,
é gente, almas. Aquela grande multidão que fala ali nas escrituras que vai vindo, ali não está dizendo, vem o CCBano aí, como você fala, CCBano, vem o Assembleano, vem os Adventistas, não é isso. São pessoas que realmente adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele falou isso para aquela mulher, acho que samaritana, não tenho muito domínio das escrituras não, mas ela disse, Senhor, diz que vai se adorar aquele. Não, mulher, te digo que na verdade os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. E os irmãos da congregação, eles precisam também se dar ao conhecimento. Eu não estou aqui defendendo letra, como muito se fala, defendendo letra, irmão, defendendo esse herege, eu não estou defendendo. E também não estou criticando a congregação. Eu estou dizendo que a verdade é a Bíblia Sagrada. Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia. E justamente. Meu irmão baiano, Deus abençoe você, viu? Amém, meu irmão. Que Deus abençoe aí você e sua... Eu vou precisar também realmente me despedir, agradecer pelo espaço, saudar os irmãos todos, né, que estão aí com a paz do Senhor Jesus Cristo, com a paz de Deus. Independente disso, se for a paz de Deus realmente essa que está nas Escrituras, que é aquela que excede todo entendimento, a paz de Deus para todos. Se for a paz do Senhor Jesus, é aquela que Paulo a todo tempo falou e exaltou. A gente vê uma coisa interessante, eu vou tentar ser rápido, irmão, porque as coisas de Deus rendem tanto e é boa. A gente vê que os homens do passado, eles se diminuíam o tempo todo, irmão. A gente vê que quando eles faziam os milagres, eles sempre buscavam se aniquilar. Varões e irmãos, por que nos olhas assim, como se da nossa própria força, da nossa própria virtude, tivéssemos feito essas coisas? Jesus Nazareno é aquele que vocês crucificaram. É em nome desse que esse está salvo. Eles se diminuíam, Paulo se diminuía, todos se diminuíam. E hoje a gente vê os homens num pedestal, se engrandecendo, até pelo próprio conhecimento teológico, pelo conhecimento acadêmico. Olha, eu estou falando para você de coração, eu sou um homem semi-analfabeto, eu só estudei até a 6ª série do 1º grau. Mas eu nunca acreditei que a questão espiritual, aquela que nos faz mesmo estar contrito com Deus, depende desse conhecimento acadêmico. Não estou louvando. Isso aí, irmão, isso aí é uma invenção que os anciãos da CCB estão criando agora, tá? Tem um vídeo de um pastor que eu vou colocar no meu canal, é o pastor Walter, da Igreja Batista Reformada. Ele está explicando que o conhecimento bíblico, se você não tiver o Espírito Santo com você, te auxiliando, abrindo sua mente, não resolve o seu problema. Ele falou, muitos dos homens que trabalharam com Bíblia, teólogos, ou que fizeram até as traduções, eles não tinham o Espírito Santo e não tiveram a vida transformada. Então a CCB, irmão, inventou essa falácia, ela criou uma dicotomia, ou você tem conhecimento, ou você é espiritual. Eu não sei de onde eles tiraram isso. O conhecimento, ao contrário, o conhecimento ele ajuda você a ser mais espiritual ainda. Porque quanto mais você tem conhecimento da graça, quanto mais você entende o amor de Deus, quanto mais você entende o favor dele, vai aumentando o seu amor. E é o amor que transforma você em espiritual. O que é ser espiritual? É uma pessoa que a quanto mais tempo do seu dia ela dedica a Deus, ela pensa em Deus. Ela se oferece a Deus como oferta. É isso que significa ser espiritual. Mas o CCB, o ser espiritual, ele acha que ele sai da terra e fica falando uma língua esquisita e ele não quer nem trabalhar, fica ajoelhado lá o dia inteirinho, não quer mais trabalhar e não quer ajudar ninguém em casa. Isso não é ser espiritual. Espiritual é tudo aquilo que você faz, dedicando a Deus para que o nome dele seja glorificado pelo seu comportamento. As pessoas possam olhar em você e falar como que a Bíblia transforma alguém. Olha como a tal palavra de Deus que o crente fala lá, ele mudou. Esse homem é outro. Isso é ser espiritual, ou seja, é o quanto mais você se dedica na parte do seu dia a Deus. Ou seja, para eu poder encerrar essa parte, a pessoa menos espiritual, ele é salvo, mas ele é aquele camarada que não se dedica muito. Ele lembra de Deus em algum momento.
A hora, quando ele vai orar, ou na hora que tem que ir para a igreja, ele lembrou, ele vai. Entendeu? Ele leva uma vida comum, uma vida cuidando das coisas do mundo, mas não se lembra de Deus constantemente. É isso que é ser espiritual. E eles inventaram. A CCB, irmão, cuidado com esse argumento de querer dizer que existe o crente que tem conhecimento bíblico, então ele não é muito espiritual. Existe o espiritual. O que é o espiritual lá para a CCB? É o ignorante que fica ali, né? Ele se concentra fazendo a meditação profunda em Deus, dizendo que isso é a comunhão, que eles chamam de comunhão, e aí eles vão alcançar algo de Deus. Não alcançar nada. Não sabe nem o que é comunhão. Comunhão se refere ao Espírito Santo, que é a ligação entre nós e Deus. O Espírito Santo, uma vez em comunhão, irmão, sempre em comunhão, você nunca mais perde. A comunhão é essa ligação que é feita entre nós e Ele, tá? Então, irmão, não, tá? É uma bobagem esse negócio, ter conhecimento bíblico, mas não é... Não, lógico que vai ter gente que tem conhecimento bíblico, mas não é um cristão. Mas por que ele não é? Porque Cristo ou Deus não quis convertê-lo. Simples assim. Não é a Bíblia quem vai te transformar em cristão. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Isso está escrito na palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Então Deus abençoe. Eu vou soltar o áudio aqui para ver se nós terminamos isso hoje. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Paz Deus. Saúde lá em casa, viu? Amém. Não vai falar que eu mandei saudação não, que o povo vai te bater. Não vai não. Fique com Deus. Bom, meus irmãos. Bom, vamos terminar o áudio aqui, que não é, falta pouco, falta o que? 1 minuto, eu acho, 1 minuto ou 2 minutos, a gente vai ouvir aqui o que o pregador da CCB que pregou esse monte de heresia tem para terminar para falar. Olha aqui. Prega a placa de igreja, se prega Jesus Cristo a verdade. Isso é uma mentira, né, irmão? Falando que não prega a placa de igreja, prega Jesus Cristo a verdade. O camarada tá pregando a placa o tempo inteiro nessa pregação. Eu não vou nem falar da pregação dos outros, eu vou falar da dele. Falando que é aqui, que Deus vai trazer pra cá, e que os bons de lá vai vir pra cá, e os ruins daqui vai ser levado pra lá. Olha só, vai fazer até um intercâmbio, trazendo o que é bom pra cá e o ruim pra lá. Aí ele vem fazer esse final de discurso dizendo, não prega a placa, prega Jesus Cristo. Ah, seu mentiroso, desgranhento. Olha aqui, ó. Vamos ouvir, presta atenção. Todo lado, a igreja tá cheia, vai vir mais, vai fazer mais. Não é placa, não se prega placa de igreja, se prega Jesus Cristo a verdade. E tá cheio de gente pregando promessas e mais promessas. E o Senhor dá de pregar aqui, eu não morri na cruz para te dar um carro, eu não morri na cruz para te dar uma casa, eu não morri na cruz para te dar um emprego melhor, eu morri. Olha aí. Eu não morri na cruz para te dar um carro. Eu não morri na cruz para te dar um emprego melhor. Isso é uma pregação falsa, porque na verdade é por conta dessas coisas que o CCB não vai para a igreja. Ele vai buscar palavra para casamento, para emprego, para se ele vende o carro, se ele compra, se ele entra numa prestação de uma casa ou não. Isso aqui, gente, é uma forma de tentar ludibriar o CCBano, ou seja, o CCBano tá lá por esses interesses, mas ao mesmo tempo ele diz que eles não estão. Então o CCBano acredita. Eu não tô aqui, ou seja, ele acha que ele não é materialista. Vocês estão entendendo? A pregação o tempo inteiro diz que vocês são espirituais, você é um povo espiritual, vocês estão aqui por... E na verdade, no fundo mesmo, eles são materiais, ou seja, eles estão lá por causa das coisas dessa vida. Nós temos prova até nesse canal, além das pregações dos anciões, eu vou citar um aqui, o senhor Silvano de Leme, dizendo que é bom e prazeroso pregar bênçãos terrenas, como CCBanos que entraram na live aqui e já falaram aqui que Jesus Cristo é bom ouvir falar dele só no batismo. Agora nós temos que saber das coisas da nossa vida. Eles falam isso. Então você vê que essa pregação aqui